Olá, eu sou Vilciane Mendes, professora de matemática. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e acione o sininho para notificações quando tiver gravações novas. Eu trouxe um assunto sobre a equação do primeiro grau. Muitos alunos têm dificuldade nesse assunto. Eu trouxe de uma maneira bem simples para facilitar a sua aprendizagem e espero te ajudar na compreensão desse conteúdo. Vamos lá? Nós vamos aqui para a definição de equação do primeiro grau com uma incógnita. Se você tem muita dificuldade, então tá aqui a hora de aprender a tirar todas as dúvidas, né? Aqui. O que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? A palavra incógnita significa letra. Então, não esqueça, incógnita é o mesmo que letra, é o mesmo que variável. Então, nós estamos introduzindo um conteúdo que vai ter sempre letra. E, nesse caso específico, apenas uma letra. Existe equação com duas letras, com três letras, assim por diante. Então, o que é uma sentença matemática? Na língua matemática, a sentença é o mesmo que uma frase, porque nós, na língua matemática, conversamos através de simbologia. Por exemplo, se eu digo para você que 3 mais 4 é igual a 7, observa que eu não utilizei nenhuma palavra, utilizei apenas símbolos. O símbolo 3, o símbolo do mais, o símbolo 4, do igual, do 7. Mas isso aqui é uma afirmativa que nós chamamos de sentença. Para ser uma equação do primeiro grau, precisa ter letra e precisa ter igualdade. O que é igualdade? Esse símbolo aqui, um tracinho abaixo do outro. Então, logo a gente observa que aqui não se trata de uma equação do primeiro grau, e sim apenas uma sentença e, no caso, verdadeira. Então, toda equação precisa ter sempre letra e igualdade. Lembrando que letra é o mesmo que incógnita variável. Às vezes você vai encontrar a palavra incógnita, outras vezes você vai encontrar a palavra variável. É a mesma coisa que letra. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 5 é igual a 14. Você só precisa identificar se trata de uma equação do primeiro grau. Tem letra e tem igualdade, então é uma equação do primeiro grau. Por que primeiro grau? Você vai observar o expoente aqui acima do x. Como a gente não tem um número visível, tem que se perceber que é 1. Toda vez que não tem, sempre é 1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui x ao quadrado mais 3. Vamos colocar aqui uma forma mais clara. X ao quadrado mais 3. Deixa eu apagar para ficar melhor para você. Só para você visualizar melhor. X ao quadrado mais 3. Então, vamos lembrar aí. Aqui, deixa eu colocar. Se eu tenho aqui x ao quadrado mais 3 igual a 24. Questiono a você. Esse exemplo, ele é uma equação do primeiro grau? Então, observa aqui, ó, eu quero a sua atenção no expoente. O expoente é o número que está acima da letra. Ó, o número que aparece é 2. Então, essa equação, ela é do grau 2. Ela não é do primeiro grau. Então, observou que a diferença? Aqui nós não temos expoente. Quando não tem expoente, é 1. Apareceu o expoente 2. Então, essa daqui é uma equação do segundo grau. Pode ser qualquer letra, e ela pode estar em qualquer membro, qualquer lado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o membro. Essa daqui, ó, eu tenho m igual a 14 mais z. Você está vendo que é uma equação do primeiro grau e, porém, tem duas letras. Então, não se trata aqui do nosso caso, que é só de uma, para resolver. Outro exemplo, a gente pode encontrar 3y igual a 12. É do primeiro grau? Sim, porque apareceu a letra e a igualdade. Pode acontecer também
da letra tá em outro formato. Por exemplo, 10 igual a m mais 1. Não tem problema, tem letra, tem igualdade, é equação, e nesse caso do primeiro grau, com uma incógnita. Ó, lembra sempre, incógnita significa letra. A equação do primeiro grau, ela se divide em dois membros. Então, o primeiro membro que vem antes da igualdade, o segundo membro depois da igualdade. Por exemplo, eu tenho aqui 3x mais 4 igual a 15 mais x. É uma equação porque tem letra e tem igualdade. Divide-se em dois membros. Dois membros você vai considerar a igualdade, esse símbolo. Então, antes da igualdade, é o primeiro membro. Depois da igualdade, o segundo membro. Ficou clara aí essa definição? Beleza. Então, vamos para a próxima página, o próximo assunto, que é a resolução. Ó, presta bem atenção. Eu estou apontando para você a resolução de uma forma bem prática. Mas para entender o significado, em outro momento eu vou trazer para você a demonstração como se resolve uma equação na lógica matemática. Então, o que você vai observar aqui? Eu coloquei exemplos bem simples para a gente iniciar o assunto. Você vai perceber que não é difícil. Ó, o que você vai fazer aqui? Nós temos y mais 10 igual a 30. Só tem uma variável. A letra, ela vai ficar sempre antes da igualdade. E após a igualdade, nós vamos deixar apenas números, nós vamos organizar essa equação. Então, o que que temos de letra aqui? Apenas o y. Então, vamos conservar aqui o y igual, porque não tem mais letra. O número que está do outro lado, ele vai vir primeiro, que é no caso 30. O 10, ele está chegando, ele está vindo do primeiro membro para o segundo. Então, você precisa mudar o sinal. Está positivo, você olha sempre antes do número. Está positivo, você vai colocar negativo, que é o sinal contrário da adição. Então, vai ficar aqui 30 menos 10. Então, o y vai ser igual a 20. Você percebeu que você conseguiria resolver mentalmente, ó, um número mais 10 que dá 30. Mas nesse momento aqui, pessoal, é bom não fazer dessa forma. Comece praticando a troca de membro do lugar para você familiarizando com o assunto, porque nem todas as situações vão ser simples assim. Vai ter equações que vai ser mais complexas. Então, a gente primeiro aprende o básico e depois a gente vai aumentando o grau gradativamente. Então, é necessário construir essa resolução dessa forma. Aqui, também do mesmo processo, nós vamos conservar lá o x. Só um minutinho, porque eu quero que fique bem claro para você. Então, vai ficar aqui, ó, conservando aqui o x. Não tem mais letra, então a gente já pode colocar a igualdade. Quem está no segundo membro já vai ficar 20. Quem vai chegar, não esqueça que tem que mudar o sinal. Está negativo, nós vamos colocar positivo. Lembra que é o contrário lá do anterior. O anterior estava positivo, nós invertemos negativo. Então, vai ficar aí 20 mais 10 é igual a 38. Então, o valor de x é esse aí. Agora, esse outro exemplo, observa que não tem sinal aqui junto com o x. Não tem o sinal separado igual nos anteriores exemplos. Então, o que que você vai fazer aqui? Nós vamos colocar o x isolado, deixa lá o 3 quietinho, igual, e o 10. Esse número 3, ela acompanha o x. Entre o número e a letra não tem sinal. Quando eles estiverem juntinhos e não tiver sinal, tem sempre o vezes. A gente não precisa estar colocando, mas você precisa saber que tem a multiplicação. Aí ele vem para cá, para o outro membro, aqui embaixo, ó, em forma de divisão, em forma de fração. Então, aqui, observa aqui, nos exemplos anteriores,
Nós colocamos à frente porque tinha um sinal separando a letra e o número. Aqui agora não tem, então é necessário você dividir. Coloca em forma de fração. Nesse exemplo aqui, não tem como ter uma divisão exata. Então, nós vamos deixar dessa maneira. Primeiro que não dá para simplificar, vai ficar assim. Então, x vale 10 terços. Deixa eu colocar aqui um outro exemplo que a gente poderia simplificar. Por exemplo, 2x igual a 20. Também não tem sinal, então você já tem que entender que quando não tiver, coloca em forma de divisão, que é a fração. E aqui a gente divide, ó. X é igual a 20 dividido por 2, 10. Ficou claro? Ficou bem entendido? Espero que sim. Meu objetivo é te ajudar para que você esteja cada vez mais capacitado para a aprendizagem matemática. Então, até o próximo vídeo.